Tudo tranquilo? Hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre crenças limitantes. Mas antes de falar, deixa eu me apresentar. Eu sou Sandro Murúcio, sou psicoterapeuta, psicanalista e vim dar uma ideia do que as crenças limitantes e como a gente desmontar isso, porque a gente vive a nossa vida escutando sobre crenças limitantes e aquilo que nos bloqueia. Porque você tem essa crença limitante, porque você tem aquela outra, porque isso aqui não impede, isso aqui impede você de prosseguir. Mas como é que funciona isso? Como é que eu desmonto as minhas crenças? Porque o fato de eu ter crença ou crenças limitantes não quer dizer que eu consiga desmontá-las. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é crença. Nós temos as crenças ligadas a nossas religiões, a religião que você segue, a crença que você tem na tua vida espiritual, e tem as crenças que são aquilo que você toma como verdade na tua vida, aquilo que você toma como certo na tua vida. Mas para a gente desmontar isso, porque na maioria das vezes eu não sei quais são as minhas crenças, elas só me impedem, por isso que se chama crenças limitantes, são crenças que te limitam, te paralisam, impedem você de seguir. Mas como eu falei, na maioria das vezes a gente não sabe quais são as nossas crenças, e aí a gente fica parado, a gente não consegue evoluir sem saber quais são as nossas crenças. Em algumas pessoas tem a visão da ressignificação, apenas ressignifique e ande. Ah não, eu tenho uma crença de, igual antigamente tinha, não tomar leite com manga. Essa foi uma crença que foi colocada na nossa vida pelos nossos pais, quem é mais antigo, né? E eu não tomava leite com manga até um certo ponto. Se duvidar hoje ainda, arriscado eu não tomar leite com manga. Entendeu? Então é uma crença que eu tomei como verdade para a minha vida e não faço. Só que essa crença eu tenho ciência, eu tenho consciência que ela existe em mim. O problema é quando eu não tenho consciência. Quando eu não tenho a certeza que aquela crença é algo que me limita. Então, como é que eu vou ressignificar algo que eu não entendo? Ou algo que eu não sei que eu tenho? Então, eu vou dar 3 passos para você desmontar as crenças limitantes que tem na tua vida. O primeiro é você identificar. Sandro, mas como eu identifico a crença que eu tenho? Na maioria das vezes, nós entramos no processo analítico. Na maioria das vezes a gente entra nessa avaliação, nesse autoconhecimento para entender quais são as nossas crenças, o que foi introjetado em nós, porque muitas crenças nas nossas vidas, elas são positivas também, mas quais são as crenças que são negativas, aquelas que realmente nos limitam, aquelas que nos paralisam? Então a gente, no processo de análise, a gente encontra essas questões e a gente começa a perceber o que foi introjetado em nós, na nossa construção psíquica, nas nossas emoções que limitam a gente. Segundo ponto é eu começar a negociar com as minhas emoções. A partir do momento que eu entendi quais são as crenças que tem em mim, eu começo a negociar com elas. Porque muitas das vezes eu vou ter, por exemplo, uma crença de falar em público. Porque lá atrás a minha mãe, de repente, falou para mim em algum momento: meu filho, não fale em público porque isso vai te fazer mal. E aquilo ali foi introjetado em mim, eu não sei. E aí eu tenho um pânico de falar em público, eu tenho um pânico de me pronunciar e eu não sei o que é. Mas quando eu entro no processo analítico, quando eu entro no processo do autoconhecimento, do olhar para dentro de mim, eu descobri isso. Eu tive aquele insight, eu tive aquela percepção. Fala, caramba, poxa, minha mãe falou isso para mim. E aí eu entendo que, dando esse exemplo, entendo que aquela crença que foi imputada em mim de não falar em público, de não se pronunciar, que de repente eu vou ser agredido, vai fazer mal para mim, eu vou ficar em situação vergonhosa, refletia na minha vida como uma crença limitante e até então eu não sabia. E aí nesse momento eu dou de cara, eu encaro, eu vejo que isso aconteceu. Só que isso resolve? Muitas das vezes não. Aí sim vem a negociação. De eu começar a negociar com minhas emoções, falar com a minha criança interior, aquela lá que escutou essa fala.
e começar a falar para ela o seguinte: ó, não, você pode ir, você não vai se machucar, você não vai ser envergonhado, você não vai. E aí você começa a negociar com você mesmo para você tomar aquela atitude. E o terceiro ponto é você fazer realmente a ressignificação, o reposicionamento, porque negociar não é ressignificar. Ressignificar é você começar a trazer pontos positivos para aquele momento. Eu chegar e começar a encarar assim, não, eu vou falar em público, poxa, mas muita gente pode gostar do que eu falei. Muita gente pode me criticar, tranquilo, mas poxa, eu posso alcançar outras pessoas e ajudar também. Então eu começo a ressignificar, dar um novo significado à minha postura, à minha atitude. E aí aquele novo significado que eu dou à minha atitude é o que vai me motivar a continuar me impulsionando para frente. Então os 3 pontos para você realmente resolver o problema das tuas crenças limitantes. Primeiro, identificar quais são as crenças. Depois você começar a negociar com as suas emoções, negociar com a sua criança interior, negociar com aquela pessoa lá atrás que escutou quando essas crenças foram imputadas. E terceiro, você ressignificar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, você compartilha, siga o meu canal, manda para quem esteja precisando, bota aqui no comentário os assuntos que vocês queiram que eu fale em relação a todas essas questões psicoemocionais, questões de emoção, questões de vida profissional e questões de casais, porque eu sou terapeuta de casal também. Então coloque aqui no comentário se você gostou, se você não gostou, deixa aqui a sua participação, tá bom? E não esqueçam de me seguir e de curtir. Tenham um bom dia e que Deus abençoe a vida de vocês.